Gravando aí? Toma um café. Nem é café, é Nescau. Mas 5 horas da tarde não dá pra tomar um café, né, mano? Fala, meus queridos, beleza? Como vocês estão? Eu enrolei pra voltar, né, com vídeo, mas peço desculpa novamente. Vocês já estão ligados como que é as coisas, né, mano? Eu só enrolo vocês. Mas acho que hoje sai vídeo. Acho que consigo terminar esse vídeo e postar. Esse vídeo eu já gravei ele, cara, umas 6 vezes. Antes tinha queimado essa lâmpada Ford que comprei. Aí eu tava colocando esse papel de parede, tinha ficado ruim pra caramba. Enfim, a gente vai arrumando as coisas, aí vai ficando melhor, a gente vai apagando os vídeos antigos e vai fazendo novos. Mas eu acho que agora vai ser a versão final, eu espero, tá? Hoje vamos falar sobre oxidação, vocês viram aí no título, né? Eu vou falar sobre esse assunto agora, porque eu já gravei outros vídeos e se eu lançar os outros vídeos sem soltar esse primeiro, vai ficar muito confuso o assunto. Então acho legal falar agora sobre oxidação, beleza? Espero que vocês estejam aí de acordo com essa minha decisão de última hora. Vamos lá. Esse vídeo não vamos falar só sobre o conceito de oxidação, mas vou dar dicas práticas, como sempre, tá? Como você entendendo melhor esse processo vai ajudar aí no seu dia a dia. Eu gostaria de ter aprendido dessa forma, primeiro entender como funciona a oxidação, para depois como funcionam os agentes oxidantes, cloro, ozônio, essas coisas todas, tá? Então se você está começando a aprender agora, digamos que você vai começar a aprender da forma certa, entendendo como funciona o oxidante, tá? Eu dei um resuminho aqui, é o que nós veremos hoje. Tô tentando ser uma pessoa mais organizada, vocês perceberam, né? Enfim, a gente vai falar sobre oxidação, ORP, conceito, níveis de ORP e seus usos, tempo de vida de das bactérias, agentes oxidantes, medindo ORP versus ppm, né, de cloro, ozônio, e se der tempo vou falar sobre o medidor de ORP, tá? Espero que esse vídeo não tenha mais do que 30 minutos ou 25 minutos, tá bom? Bem, vamos lá. E no final do vídeo eu vou dar algumas informações novas de algumas coisas que estão acontecendo, mas não vou atrapalhar o conteúdo, então bora pro conteúdo, tá bom? Toma mais um café, chocolate. Bem, vamos lá. Lembrando que esse conteúdo ele é mais técnico, então exigiu uma preparação melhor minha, tá? Não vou sair falando qualquer coisa de cabeça, tem que confirmar as informações. Então, boa parte desse material, vocês vão encontrar o link na descrição aí do vídeo das minhas fontes de pesquisa, tá? As referências bibliográficas e tal. Nem tudo aqui sai da minha cabeça, tá bom? Tem um embasamento mais técnico aí, então para vocês poderem ter mais confiança no que estamos falando. Legal? Então vamos lá. Esse é um maravilhoso símbolo de oxidantes, produtos oxidantes, que nada mais é do que uma bola de fogo, né? E a gente vai entender por que é uma bola de fogo. Afinal, oxidante nada mais é do que colocar fogo na matéria, mano. Bem, aqui alguns exemplos de oxidação. A oxidação acontece o tempo todo de maneira natural, tá? Seja de uma maçã, de pregos enferrujando, uma mancha de cloro na roupa, ou até mesmo o processo do fogo, né? Que por meio do oxigênio consome ali a matéria. Eu não vou explicar tecnicamente a parte química do negócio, porque eu nem vou saber explicar. O negócio realmente é meio confuso de entender e pouco proveitoso. Tá bom? Mas como eu falei, tá o link aí na descrição do vídeo. Quem se interessa, infelizmente está em inglês boa parte do conteúdo. Mas eu vou deixar aqui essa imagem, o que é redução e oxirredução. Dá um pause no vídeo, lê e beleza. Aí você já vai saber bem tecnicamente como que é. Mas eu vou dar uma explicação simples, tá? O processo de oxidação, na verdade, de oxirredução, ocorre por um agente oxidante, ok? Que é um cara fortão,
normalmente o oxigênio, e que ele sai consumindo todas as outras matérias que se aproximam dele. Tá? Por meio ali de uma troca muito maluca de elétrons, ele consegue consumir as outras matérias ao seu redor. Por isso que esse é o principal processo hoje de tratamento de água, né? Porque esse processo de oxidação destrói matérias orgânicas, bactérias, organismos, né? E muitas outras coisas, né? Dependendo do nível de oxidação, você consegue destruir até o que é inoxidável. Você já viu, tipo, uma vez eu fiz uma cagada, cara, uma vez num sítio, de uma pia lá que a gente lavava os peixes e tal, depois que pescava, tinha uma pia de inox. Eu falei, vou deixar uma pastilha aqui, né, de cloro, é inox, inoxidável, né? Aí eu deixei, numa outra semana que eu voltei, mano, enferrujou. O inox enferrujou, porque o nível era muito forte de oxidação, né? Então, esse processo de oxidação é um dos mais potentes, assim, digamos assim, dos efeitos químicos, tá? Por isso que ele é tão eficiente em deixar uma água tratada, livre de qualquer bactéria, tá bom? Isso é o conceito, e para atingir esse nível de oxidação usamos diversos tipos de produtos, né? Como o cloro, o ozônio, tal, que eles conseguem aumentar esse potencial oxidante. Mas assim, você não precisa necessariamente incluir um agente oxidante para você considerar a água com certo nível de oxidante, tá? Os elementos químicos que tem presente na água, da própria natureza, eles podem gerar ou não um certo nível de oxidação, tá? Às vezes surge algumas piscinas assim que você fala, não tem cloro e a água não fica verde, né? É porque de alguma forma ali ela está gerando algum nível de oxidação, né? E gerando um processo de oxirredução. Por isso que algumas águas são mais conseguem às vezes inacreditavelmente ir bem, às vezes mesmo sem um cloro, tá? Mas vamos entender melhor isso, porque o processo de oxirredução, o mais legal dele é que, assim como o nível de pH, o processo de oxirredução ele também é possível medir o seu nível, tá? Que é o que chamamos de aqui. Sobre isso o vídeo, tá? É sobre ORP, que é o potencial de oxirredução, tá? Então, da mesma forma que o pH é potencial de hidrogênio, temos o ORP, que é potencial de oxirredução. E ele é medido em milivolts. Vou colocar aqui uma tabelinha, dá uma lidinha, pausa o vídeo, dá uma lidinha nisso aqui, ok? Mas é basicamente o que eu falei. Os elementos presentes na água, ó, que tá aqui, os elementos presentes na água podem aumentar ou diminuir o nível de oxidação. Então, só como referência, tá? Aqui eu coloquei a escala de pH, que vai do ácido ao alcalino. Mas também existe, olha só, talvez isso aqui é novidade para muitos, a escala de ORP, que ela é medida em milivolts. Ela é medida em milivolts porque, digamos que é como se quando ela está ali sendo oxidado, criando nas condições de oxidação, ela cria como se fosse uma pequena corrente elétrica, tá? E aí é possível medir por milivolts. E essa escala, o interessante é que ela pode ser tanto positiva, ou seja, oxidante, tá? Ou oxirredutor, na verdade, ou pode ser negativa, pode ser antioxidante. Acho que vocês já ouviram falar sobre essa palavra, antioxidante. E, como eu falei, está presente em diversos tipos de meios aí. Vamos supor, um chá verde, ele é considerado rejuvenescedor. Por quê? Porque ele é antioxidante, tá? Aí tem vitamina C, tem água de garrafa, soda, água de torneira e por aí vai, tá? Essa é a escala mais comum, tá? Mas eu vou te mostrar aqui alguns usos desses níveis de ORP. O que é um ORP alto e o que é um ORP baixo? Especialmente para nós que tratamos de piscinas, ok? Então aqui um resuminho. O próximo gráfico é melhor, mas eu vou resumir aqui. Então é o que eu disse. Menos 300 milivolts é uma água ionizada. Tem equipamentos que produzem essa água ionizada, que é para terapias, tá? Como eu falei, de rejuvenescimento. Algo bem interessante mesmo.
Em algumas pesquisas, também eu já mexi um pouco com isso, em aquários, alguns aquaristas colocam nos seus aquários geradores de ozônio, em que geram uma quantidade bem pequenininha de oxidação, né? Na casa dos 350 milivolts. Isso em aquário. Às vezes você acha estranho, tipo, você oxidar um aquário, né? Mas nesse nível, 350 milivolts, o que ele garante? Solucinho. Ele garante que a água vai ficar cristalina, ela não vai proliferar algas, por exemplo, olha só, nessa escala já não prolifera algas, tá? E evita fungos nos peixes e deixa a água cristalina. Nesse nível, garante tudo isso sem afetar a saúde dos peixes. Algumas vezes é meio polêmico esse assunto, se afeta ou não a saúde dos peixes. O fato é que eles vivem vários anos, tá? Nesses aquários com ozônio, e é bem mais fácil de controlar um aquário com esse tipo de recurso, tá? Ou controlando o seu nível de oxidação a 350 milivolts. Em 450 milivolts é o que você vai encontrar na sua torneira, tá? É a quantidade ideal para que a água seja potável e esteja aí com bom nível de segurança no quesito de bactérias. 450 milivolts. Óbvio que na fonte esse nível de oxidação é bem mais alto, né? É tudo muito bem calculado para quando chegar na sua torneira já chegar nesse nível um pouco mais baixo aí de oxidante, tá? E aqui a recomendação que você vai encontrar por aí afora, no Brasil não se fala nisso, infelizmente. Isso aqui é novidade, você não vê nem norma técnica nem nada sobre isso. Mas em muitos lugares já considera uma recomendação técnica 650 milivolts de ORP nas piscinas de forma geral, tá? Que garante um bom nível de controle sanitário. E aí em níveis muito altos, já seria 800 milivolts, é o nível de esterilização. Por exemplo, é muito comum às vezes as pessoas colocarem folhas de alface em potes assim de água e colocar aquelas gotinhas de cândida, né, tal. Isso aí é um processo de esterilização, tá? E para que esse processo seja de esterilização, o ideal é que esse nível esteja em 800 milivolts, tá? Aí sim você tem um processo garantido. Normalmente colocam lá umas 4 ou 5 gotinhas, que eu acho pouco pra caramba, na verdade. Nunca calculei para ver quanto que dá. Uma hora eu faço isso. Tá? Então essas aqui são algumas recomendações e usos comuns que você vai encontrar. Eu vou voltar a falar sobre essa questão aqui, me lembrem, eu tenho que anotar isso para falar. Essa aqui é uma tabela importante que vocês vão entender porque numa piscina o nível de ORP tem que ser na casa dos 600, 650 milivolts. Essa tabela vai mostrar o seguinte, é o tempo de sobrevivência. Infelizmente só achei em inglês essa tabela e eu não vou ficar traduzindo isso. O tempo de sobrevivência de alguns patógenos, certo? Em determinados níveis de ORP. Olha só a diferença como é brutal. Uma piscina que esteja abaixo, não vamos falar nem abaixo, uma piscina que esteja entre 550 e 620 milivolts, ela tem um tempo de sobrevivência, a salmonela, por exemplo, de 300 segundos, ou seja, é um tempo razoavelmente alto. Mas se estiver um pouco mais alto, em 665, esse tempo de sobrevivência dela cai para, 20 segundos. Então, quer dizer, a partir daqui que as coisas começam a acontecer, tá? Em coliformes, a diferença é maior ainda. Se estiver aqui na casa dos 485, abaixo disso, né, de 485, vai levar 48 horas para você destruir um coliforme, né, oxidar ele por completo. E se estiver em 665 milivolts, esse tempo cai para 30 segundos. Então, note a diferença. Isso é um ponto muito importante para falar. A diferença de uma piscina mais ou menos tratada e bem tratada. Às vezes você está tratando mais ou menos, está gastando produto e tal, mas ainda assim, por muito pouco, não está chegando ao nível de tratamento ideal. Tá? Então essa tabela aqui é um norte assim, para todos nós sobre referência sobre tratamento da água. Quando tratamos a água, o que nós queremos é o quê?
é eliminar esses carinhas aqui, tá? Em quanto tempo eles levam para desaparecer? Em menos de 30 segundos, se o ORP estiver em 665 mV, tá? Logo a gente vai entender isso para o mundo que a gente mais conhece, que é o do medir para o ppm do cloro, tá? O cloro ele é um capítulo um pouquinho maior, mas eu vou falar ainda nesse vídeo, tá? Só voltando aqui, eu vou abrir um parênteses aqui. É o seguinte, você vai buscar esse nível de cloro sempre em uma piscina que você precisa manter um bom nível de tratamento, uma piscina que está em uso, que as pessoas estão utilizando, ok? Você tem que chegar nesse nível, é lei, ponto e acabou. Mas, por exemplo, nós vimos aqui que em 350 mV, em aquários, a água continua cristalina, livre de algas, né? E é um nível praticamente a metade, né, para baixo. Essa situação eu costumo utilizar, vamos supor, nós cuidamos muito de espelhos d'água, que é um corpo d'água, mas que não necessariamente alguém use ele, né? Então, não necessariamente, não usam o espelho d'água, né? Então, a gente consegue manter nesse nível de oxidação mais baixo sem ter problemas. E piscinas que estão desativadas, veja bem, olha a dica, que legal, cara. Piscinas que estão desativadas, vamos supor, épocas de inverno, que ninguém está usando mesmo, você não precisa trabalhar aqui, tá? Você pode muito bem trabalhar nessa casinha aqui, ó, que é quase a água natural de abastecimento, tá? Ela, logicamente, que ela saindo daqui, ela já começa a entrar no processo de ficar verde. Mas nesse nível aqui, dá para você manter uma piscina cristalina, baixíssimo nível de produto, tá? E sem que ela fique verde, ok? Mas isso aqui é um parênteses que eu tô falando para você, de piscinas que não estão em uso. É uma recomendação fazer isso? Não, não é. Eu tô dando uma dica meio que tipo como você hackear, né, um tratamento de uma piscina que não está em uso, tá? Fazer um tratamento mais econômico, certo? Bem, beleza. Eu acho que ficou claro até aqui o contexto de ORP, tá? Mas eu preciso trazer vocês para agora, para nossa realidade, né? Na prática, Luiz, como eu vou traduzir isso, já que eu uso tais produtos? Por exemplo, esses aqui. Ozônio, cloro, oxidantes líquidos, né? Que basicamente é água oxigenada, e esses oxidantes do tipo peróxido, né? Como que eu traduzo isso? Bem, primeiro vamos para o cloro. E essa aqui é a parte que eu mais queria trazer para vocês no vídeo, tá? Eu vou abrir aqui uma tabela, só lembrando que todos esses aqui são fontes, de alguma forma, fonte de oxigênio, tá? Por exemplo, o ozônio, ele nada mais é do que 3 moléculas de oxigênio juntos. Então, o ozônio realmente é um cara muito poderoso. Eu gosto muito de trabalhar muito com o ozônio, tá? Mas nós usamos principalmente o cloro porque ele, além de ser um oxidante poderoso, ele também é um sanitizante. Já explico daqui a pouco. Vamos ver um pouquinho sobre o cloro. Eu acho que eu já expliquei o conceito, o ORP e seus níveis, tempo de vida das bactérias, agentes oxidantes, falei os 4, né? Vou entrar mais em detalhes. E vamos entender um pouquinho a relação ORP e cloro, ok? Como se traduz? Quanto de ORP, por exemplo, tem 2 ppm de cloro? Vamos ver? Eu tenho aqui uma tabela, eu deixei ela bonitinha assim. Essa tabela ela está no conteúdo também aí no link, tá? Eu só deixei ela mais colorida para ficar mais fácil identificar alguns números. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita com 30 piscinas nos Estados Unidos, mostrando os parâmetros padrões que normalmente as pessoas, os tratadores monitoram, que é o que? pH, cloro livre e ácido cianúrico, ok? Isso aqui é a regrinha básica de tratador de piscina, básico. Na verdade, isso aqui o pessoal nem monitora, isso aqui deveria ser básico, mas não se monitora isso, enfim. Aqui é de laboratório, o que eles identificaram de organismos e bactérias nessas amostras, e a medição de ORP ali. Vamos entender
como isso funciona? Bem, essa tabela eu organizei ela da seguinte forma, do nível mais forte de ORP para o nível mais baixo, certo? Então o mais baixo que encontraram numa piscina foi 296 milivolts. Nunca fica negativo, tá? Para uma água ficar negativa é necessário um tratamento específico de, por exemplo, ionização, que aí ela fica negativa. Mas vamos ver quais são as características dessas primeiras piscinas, como elas chegaram num nível tão alto. Bem, primeiro vamos explicar o seguinte, o cloro, os três, o tricloro, o estabilizado, não, o dicloro e o hipoclorito de cálcio e de sódio também, eles dependem muito do pH para que eles possam ser liberados com potência na piscina. Então, se o pH, isso é uma informação meio básica, tá, pessoal? Se o pH estiver alto, tipo 8, você praticamente não tem cloro na piscina. E quanto mais baixo for o seu pH, mais liberado estará o ácido hipocloroso na sua piscina. Beleza? E isso você vê claramente nessa tabela. Por exemplo, essas três primeiras piscinas aqui, o que elas têm em comum? Disparado, você já vê aqui, ó, que o pH delas está baixinho, né? O mais alto aqui é 7.1. A norma aí é 7.2, né? A 7.6. Então, todos esses que estão vermelhinhos estão com pH baixo e o cloro, todas elas estão razoavelmente alto. Na verdade, todas estão altas, né? O mais baixinho aqui é 4 ppm, é um cloro alto, tá? E o ácido cianúrico de todas elas está aí ou no 100 ou 15, 200. Você vê que esse ácido cianúrico até poderia considerar ele alto. Segundo algumas normas aí, né? Enfim, normas não, né? Mas os testes de fita já falariam que esse ácido cianúrico está altíssimo. Mas olha só, resumindo, tá? Essa piscina, por exemplo, aqui, o pH dela está em 5.8, 4 ppm de cloro e 15 de ácido cianúrico. Você vê que o ácido cianúrico está baixíssimo e ela conseguiu gerar um ORP super alto, ok? Então, o que fez o ORP ficar alto? Principalmente aqui, o pH baixo e o ácido cianúrico alto, certo? Mas eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Aqui, olha só o que aconteceu nesses números aqui de baixo. Vocês vão ver nesses números aqui de baixo que o ORP já está na casa dos 500, 480 e já surgiu uma explosão aqui de bactérias na água identificadas, tá? Tanto de bactérias como de organismos. Organismos você pode considerar que seja alga, por exemplo, tá? Mas de bactérias explodiu. Vamos ver essa piscina aqui em questão. O que aconteceu nela? Bem, aqui tá claro, não dá nem para discutir muita coisa, tá? Além do pH estar super alto, ó, o cloro livre desapareceu, não tem cloro na piscina, então o ácido cianúrico nem importa. Esse outro caso aqui, ó, também tá ruim. O que aconteceu aqui? Se o piscineiro chegar lá e testar essa água, vai falar assim, tá tudo bem, o pH tá em 7.0 e o cloro livre está em 2.4. Se você só com esses dois testes, você vai achar que sua piscina está tratada, não vai? Mas olha só o ácido cianúrico. Está super estabilizada essa piscina. Então, basicamente, esse cloro livre não vai funcionar. E aí ocasionou no quê? Olha só o nível do ORP. Caiu para 537 e uma explosão de bactérias. Viu só como a questão é um pouco mais complexa do que às vezes parece ser? Então nem sempre você vai resolver sua vida com esses dois testezinhos aqui, ó, tá? O ácido cianúrico influencia bastante. Todas essas piscinas aqui têm um alto nível de bactérias, tá? O que mais tem em comum aqui? A maioria está com pH alto, ó, 7.9, 7.8, 7.8. O nível de cloro não está muito alto. E todas elas têm um certo nível de ácido cianúrico. E as piscinas que estão tops, você vê que não tem nenhuma bactéria, tem um organismo ou outro, mas uma contagem
quase que dá para descartar esses números, 1, 4, isso aí oscila bastante, né? Mas o que elas têm em comum? Um alto nível de cloro e um pH mais controlado, sempre na casa aí do 7.2, 7.3, tá vendo? Então, olha como que esses três carinhas se traduz num nível de ORP satisfatório. Eu costumo dizer que é o seguinte, muitas pessoas se preocupam muito com a norma, a recomendação, né? Não deixa de ser uma excelente recomendação, do pH em 7.2 a 7.6 e o cloro ali na casa dos 2 ppm. Mas assim, isso quer dizer que você tem que respeitar sempre essa regra? Bem, esse é o modo como a piscina tem que se manter. Mas em situações que você vai fazer algum tratamento, você não precisa, tipo, eu vou ter que colocar o pH em 7.2 para poder começar a tratar essa piscina. Não é assim. Se a piscina estiver em 6.8, cara, melhor ainda para você fazer uma oxidação. Melhor ainda para você fazer uma supercloração, entendeu? Faz lá o processo que tem que fazer, superclora ela com pH baixinho, fez o trabalho, ok, liberou a piscina, ficou bonitinha, aí você vai e corrige esse pH para o uso das pessoas, tá ok? Mas para tratar a piscina, você vai jogar o pH onde ele precisa para ter maior eficiência nesse tratamento, tá? E aí chegando nesses números aqui, na casa dos 800 mV, aí você tem uma oxidação super rápida, super forte, tá? Vale muito a pena trabalhar com pH baixo em tratamentos emergenciais. Bem, eu acho que ficou claro isso aqui. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe interessante nessa tabela. Aqui tem algumas questões, por exemplo, aqui ó, tá, olha só esse exemplo aqui que interessante. Apesar de não ter nenhuma bactéria, nenhum organismo, você tem uma piscina que está com 7 ppm de cloro, é um número muito bom mesmo, 7, né? No visorzinho ali ficaria quase que laranjinha já, né? Você está com o pH em 7.5, ou seja, um pH dentro do bom, mas você vê que o nível de oxidação não está tão bom assim, está em 630. Porque aí você vê o ácido cianúrico explodindo tudo aqui e tirando seu potencial. E se você olhar também o ácido cianúrico baixo, por exemplo, esses aqui, ó, tem apenas... Ó, esse aqui é um caso bem legal que eu queria mostrar. Tava procurando ele e não tava achando. Olha só, ele tem 4 ppm de cloro livre, 5.8 de pH e conseguiu gerar 800 mV de oxidação, tá? Isso com certeza por influência do ácido cianúrico, que está baixinho. Então, essa tabela vai ajudar vocês a terem uma melhor noção aí do nível de oxidação das piscinas, mesmo que vocês não tenham um teste de ORP, tá? Só com base nessas referências aqui, você já consegue ter noção do que vai estar funcionando ou não funcionando. Bem, eu acho que eu já dediquei tempo demais a essa tabela, está disponível aí, vocês podem olhar ela com mais calma. Essa piscina aqui com certeza estava verde, essa aqui. Sem dúvida alguma essa piscina... Não, sem dúvida alguma essa piscina aqui tá branca e verde. Deve estar um caldo de cana essa aqui. Porque tá alta em organismos, sem cloro nenhum, pH alto. Quando o pH fica alto, a água fica meio esbranquiçada, certo? Vocês sabem disso. Oxidação praticamente nenhuma, 480 muito baixa. Tá acabada essa piscina. Devia ser um domingão à tarde assim, ou uma segunda-feira de manhã ainda, sem tratamento, bem por aí. Tá bom, pessoal? Acho que eu dediquei bastante tempo à questão do cloro. E uma outra coisa que eu ia mostrar é sobre o ozônio. O ozônio, muitas pessoas têm dificuldades, até não gostam dele, porque você não consegue medir o ozônio, né? Tipo, o cloro você vai lá com a fita, tal, vê o pH, o ppm, você sabe se tá bom ou não. Mas o ozônio as pessoas não conseguem medir. Mas só para vocês terem uma ideia, olha só que legal. 0,2 ppm de ozônio liberado na água, ele já consegue gerar 800 mV de oxidação.
Cara, é muito potente o ozônio, é top demais. E o legal é que o ozônio ele não é que nem o cloro, que ele depende tanto do pH ou do ácido cianúrico para funcionar bem, tá? Ele funciona sozinho, independentemente dos parâmetros físico-químicos da água. Por isso que eu sou tão fã assim do ozônio. Ele funciona muito, muito bem. E aqui tem uma outra tabela, é uma tabela mais elementar, tá? Mas vocês já pegaram noção disso. O decaimento do potencial de oxidação conforme o nível de ácido cianúrico. Esse gráfico tá feinho, mas dá para entender bem. Então vamos supor, ó, numa piscina, presta atenção aí, numa piscina em que o pH está em 7,4 a 25 graus, com 1,5 ppm de cloro medido na fita, se ele estiver sem ácido cianúrico nenhum, você vai ter um potencial de 800 mV. Se você tiver 80 ppm de ácido cianúrico na água, você já sai dos 800 para os 650 mV. Então, olha só como o ácido cianúrico ele dá uma boa queda aí no seu potencial de oxirredução da sua piscina. Então vale muito a pena vocês ficarem de olho no ácido cianúrico das suas piscinas, porque cai drasticamente o nível quando o ácido cianúrico está alto. Eu tinha mais alguma coisa para mostrar? Ah, tá ok. Só resumindo aqui, tinha esses outros dois carinhas aqui para explicar, tá? Esse oxidante líquido, que basicamente é a água oxigenada, e o peróxido, eles não são tão utilizados porque eles são feitos para tratamento específico, tá vendo? Tratamento semanal, porque eles não têm sanitizantes, eles não têm um poder sanitizante como o cloro. Qual que é a diferença, Luiz, de sanitizante e oxidante? Foi explicado de uma maneira que nunca ninguém me explicou e eu gostaria de ter aprendido assim. O oxidante, ele põe fogo na bactéria, tá? Então ele vai, tipo, vamos supor, se o Batman que é uma bactéria, ele vai pôr fogo nele e ele vai virar poeira. Beleza. O oxidante, quando ele entra na água, ele faz essa queima e ele desaparece. No caso, esses dois carinhas aqui, tá? O H2O2, que é a água oxigenada, e o peróxido. Então ele entra, queima e vai embora. E aí a piscina fica desprotegida. O grande barato do cloro é que ele tem a função sanitizante, ou seja, é como se fosse um veneno que vai dar pro Batman e ele não vai ser queimado, ele vai morrer e vai ficar lá na piscina morto, entendeu? Essa é uma função sanitizante. Como assim que o cloro é sanitizante? Vocês já passaram mal com cloro? Eu já passei muito mal com cloro. O cloro quase uma vez me sanitizou. Uma vez eu entrei numa casa de bomba fechada, desci com uma escadinha assim, sabe que você põe a escadinha, desci, abri um dosador lá que estava entupido, eu tinha certeza que ele estaria vazio, mas ele estava entupido, um dosador porcaria. Saiu um gás cloro assim, eu fechei o olho, não conseguia respirar, entrou no meu pulmão, travou, sabe, fiquei que nem uma barata morrendo. Aí eu derrubei a escadinha, eu não conseguia sair pro buraco de novo, achei que eu ia morrer ali, não tinha ninguém por perto. Enfim, eu não sei como eu consegui sair daquela situação. Mas naquela situação ali eu iria ser sanitizado, não oxidado pelo cloro, tá? Por isso que ele é um oxidante, ele faz as bactérias passarem mal e morrerem ali por questões respiratórias, enfim, não porque elas pegaram fogo, tá? Por isso que o cloro ele é tão incrível, cara. O cloro é um cara incrível. Tá bom, era basicamente isso. Eu acho que o vídeo ficou bem legal. Quantos minutos já deu? Já deu quase uns 30 minutos. Eu acho que eu não deixei de falar nada, a não ser mostrar o aparelho oxidante. Aparelho medidor de ORP. Deixa eu pegar aqui, que tá na minha bolsa de testes. Se estiver... Ah, tá aqui. Então vamos lá, eu não ia falar sobre ele nesse vídeo, mas eu acho que tá com tempo suficiente ainda, então vai dar ao menos para mostrar ele e depois eu mostro na prática, faço até um unboxing, tem a caixa dele aí ainda. Então esse aqui é o aparelho, não sei se vai estar bem focalizado aí. Então
ele está mostrando aí o ORP. Como que ele está mostrando esse ORP? É simples. A água está aqui, ó. Olha só, a água está aqui dentro. Então eu pego a aguinha na piscina, coloco ele aqui e fecho. E aí ele começa a calcular o ORP. No caso, essa água aqui eu peguei de alguma piscina de algum cliente e ficou aqui. Ela está em 630 ORP. Tá vendo? Então tá dentro do que deveria estar. E esse teste também, esse aqui é o Axiso AK95. Eu tenho dois sensores dele. Esse outro sensor, ele mede o pH. Então, cara, é muito prático, porque eu tiro aqui, ó, o sensor de ORP e coloco o sensor de pH, que também já tem uma aguinha aqui que eu deixei de outra piscina. Então eu dou uma encaixadinha aqui e ele já vai me dar a medida do pH da piscina. Olha só. Cara, eu com esses dois carinhas aqui, eu não preciso de mais nada não. Porque se eu já estou vendo o pH e estou vendo na real o nível de oxidação da piscina, eu não preciso me preocupar com ácido cianúrico, enfim, ao menos ali naquele primeiro momento, tá? Eu já tenho bastante informações só com esses dois testes. Mas depois eu vou fazer um vídeo só mostrando como funciona o uso desse aparelho. E no outro vídeo que eu vou fazer só sobre ele, vou até colocar um cupom de desconto da própria Axiso, né? Negociará um descontinho para vocês, caso queiram comprar esses aparelhos. E aí eu vou fazer um box, explicar certinho como usar esses aparelhos, porque tem uma manhinha para usar eles, tá bom? Mas, sinceramente, hoje eu não consigo mais trabalhar sem esses dois sensores. O ORP para mim é outro nível de trabalho. Tipo, fui na piscina, olhei lá, 650 milivolts, vou embora para casa em paz. Eu sei que tudo vai estar funcionando perfeitamente. Beleza, turma? Bem, agradeço por assistirem até aqui. Esse vídeo ficou longo, mas vai vir mais detalhes sobre esse assunto, tá? E agora que eu já gravei esse vídeo, graças a Deus já consegui gravar isso, eu já vou soltar os outros vídeos de testes de piscinas públicas que eu tenho feito, e eu estou usando principalmente esse teste, por isso que eu precisava falar primeiro sobre esse teste, tá bom? De qualquer forma, nesse mesmo vídeo, se vocês se interessaram por esse aparelho, eu vou colocar o link de onde compra ele e o cupom de descontos, tá bom? Para vocês conseguirem comprar aí com um pouquinho mais barato. É um grande investimento. Piscineiro, cara, já não gasta muito com investimentos e equipamentos. Ao menos esses dois caras eu acho essencial ter para ser mais profissional. E fora a presença, né, mano? Quando você chega num cliente com esse tipo de tecnologia, vai dar outro nível, né, cara? Ao invés de chegar lá com a gotinha lá, pelo amor de Deus, né, cara? Chega com um teste Profissa que você vai conseguir garantir aí o seu cliente. Tá bom? Amanhã eu vou estar na Expo Lazer. Eu vou ver se eu consigo entrevistar algumas empresas lá e ver se eu consigo fazer algumas parcerias legais pro canal. Vamos ver se isso dá certo. E também eu tô com um vídeo que eu gravei no Termas de Laranjais, tá? Então nessas próximas semanas eu tô editando, porque esse vídeo do Termas tá dando bastante trabalho para editar. Porque eu gravei em 4K, foi uma cagada que eu fiz. Agora eu tô tendo que renderizar, mal trampão, tá? Então nas próximas semanas já vai sair esses outros vídeos, tá? Espero que ficou claro esse assunto, meio complicadinho, mas vai ajudar muito vocês aí. Enfim, obrigado, abraço, tchau, tchau.